O tema da mensagem que eu trago para a igreja nessa manhã de domingo é como vencer o desânimo espiritual. Como vencer o desânimo espiritual. O texto que dá suporte a esse tema está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Marque aí na sua Bíblia e vamos ver como é que temos que fazer para vencermos o desânimo espiritual. Todos encontraram? Então o pastor vai ler o texto sagrado. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar para que o Espírito de Deus nos dê discernimento, nos faça compreender o que Deus está requerendo de nós. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, aqui estamos nós, a tua igreja, os teus filhos, as ovelhas do teu rebanho, aqueles que o Senhor chamou em amor, aqueles que o Senhor predestinou para a salvação, para a vida eterna. E estamos aqui porque somos obedientes à tua voz. O Senhor disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, obedecem. Nós somos ovelhas de verdade, obedecemos à voz de Deus. E queremos nessa manhã ouvir a voz do teu Espírito, o teu Espírito que nos ensina, que nos dá compreensão, que faça com que nós possamos discernir a verdade, que ele nessa manhã atue de uma maneira sobrenatural, de uma maneira especial na vida de cada pessoa que se encontra nessas reuniões, nesses cultos maravilhosos que realizamos para a honra e glória do teu santo nome. Usa-me nesta manhã de domingo como teu pastor, como teu servo. Dá-me capacidade para explanar a tua palavra com verdade, porque a minha suficiência não vem de mim, não é uma capacidade humana. Eu não teria capacidade nenhuma para explanar a tua palavra. É o Senhor que me capacita. Por isso eu te peço humildemente, dá-me capacidade, sabedoria, para que eu possa explanar a tua palavra com verdade. Eu te peço isso, te agradeço por isso, em nome de Jesus, o teu amado Filho, e que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados e minhas irmãs de Cristo, este é um problema que tem atingido muitos cristãos ao redor do mundo, no mundo inteiro, em todo o planeta Terra. A pessoa tem ano para ir a uma festa, tem ano para ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, tem ano para cuidar da aparência, ir no shopping, comprar uma roupa bonita, ir no salão de beleza. Hoje, tanto homem quanto mulher frequentam salão de beleza, né? Cuidam da aparência. Tem ano para ir a uma praia, mas não tem ano para as coisas de Deus. Olha, preste atenção nisso, porque com certeza, logo no início dessa mensagem, alguém já deve estar perguntando, peraí, pastor, mas uma pessoa que tem ano para ir à praia, para ir a um shopping, para ir cuidar da aparência, para ir participar de uma festa, tem ano para ganhar dinheiro, não pode ser uma pessoa desanimada. Não há uma contradição aí? Não. Preste atenção, a pessoa tem ânimo para tudo, mas quando se trata de ler a Bíblia, de orar, de estar presente em todos os cultos da igreja, a pessoa se vê dominada por um desânimo e paralisa a pessoa. É como uma pessoa que toma uma anestesia geral. Na hora que o anestesista dá a picada no local da anestesia, quando ele começa a injetar, ela apaga logo. Então, o desânimo faz a pessoa ser dominada. A falta de ânimo faz a pessoa ficar dominada, sem ação, sem ter o que fazer. Agora, quando nós falamos de desânimo espiritual, eu estou falando nessa manhã de desânimo espiritual. Não confunda desânimo físico, cansaço, fadiga. A pessoa tem força, tem
ânimo físico para fazer tudo que ela quer fazer, mas não tem ânimo para as coisas de Deus. Então, quando nós falamos de desânimo espiritual, um exemplo que vem de imediato à nossa mente é do profeta Elias. Todos nós conhecemos a história do profeta Elias. Elias havia obtido grandes vitórias no seu ministério. Estava no auge da sua vida espiritual e era um homem tremendamente usado por Deus. Agora, Elias viveu num tempo muito complicado. No tempo de Elias, entrava um rei desobediente, saía aquele rei, vinha outro mais incrédulo do que o que saiu. Era muito complicada a situação espiritual do povo de Israel naquela época. Abra a Bíblia em 1 de Reis, capítulo 17, versículo 1. Primeira de Reis, capítulo 17, versículo 1. Posso ler, meus irmãos? Ok? Então vou ler. Então Elias, o tesbita, e os moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. O profeta Elias profetizou disciplina de Deus sobre o povo. A coisa estava uma esculhambação, não levava a sério a vida espiritual. Então o profeta disse: pois agora vai vir uma punição de Deus. Vai haver uma seca violenta sobre a terra. Será que isso que o profeta Elias profetizou aconteceu? Vá lá atrás em Tiago, capítulo 5, epístola a Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Ok? Então vou ler. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, quer dizer, com intrepidez, com certeza, com constância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Olha, preste atenção. O profeta Elias, vendo aquela situação degradante que estava Israel naquele momento, profetizou uma seca violenta sobre aquela região, sobre a terra. E durante 3 anos e 6 meses não caiu nenhuma gota de chuva, nenhum pingo. Não faz muito tempo, eu me lembro, eu mostrei aqui para os irmãos da igreja como Elias multiplicou a farinha e o azeite daquela viúva, lembra? A viúva de Sarepta. Ele fez um milagre extraordinário. Mas Elias fez coisa ainda mais grandiosa na vida dessa viúva. Foi só multiplicar farinha e azeite. Fez coisa muito maior, muito mais grandiosa. Em 1 de Reis 17, capítulo 17, versículo 17 em diante. 1 de Reis, capítulo 17. Vou ler, tá? Versículo 17 em diante. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Viestes a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? O profeta Elias lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Versículo 23. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus,
e que a palavra do Senhor da tua boca é verdade. Quer dizer, Elias ressuscitou o filho daquela viúva. Eu falei a semana passada que os milagres do Velho Testamento e do Novo, do Velho Testamento servia para atestar a autoridade de quem estava trazendo a palavra, que aquela palavra era de Deus. Então Deus fazia o milagre para que ficasse provado que aquela pessoa era mensageira de Deus de verdade. Eu falei isso domingo passado aqui. Quem é que não lembra de Elias vencendo os 450 profetas de Baal no alto do Monte Carmelo? Você lembra que ele fez o desafio? Vamos ver quem é o Deus verdadeiro, quem não é. Mandou primeiro os profetas de Baal, demonstraram que o Deus dele era Deus verdadeiro. Fizeram uma fogueira, um altar, colocaram um animal de sacrifício. E eles oraram, e nada de Deus responder. Nada de Baal responder. Aí acabou, ele disse, agora é comigo. A oração de Elias não durou 20 segundos. E Deus fez cair fogo dos céus de uma forma sobrenatural e todos ficaram boquiabertos com aquele milagre. Agora, um pouquinho. Ok. Depois, em casa, leia 1 de Reis, capítulo 18, que é uma história longa, senão o culto fica muito longo e não é produtivo. Eu creio, que diante de toda a demonstração de poder de Deus, de milagre extraordinário, de multiplicação de farinha, de azeite, ressuscitar o filho da viúva e tantos outros milagres, Elias criou dentro dele uma expectativa de ver mudanças na vida do rei Acabe e da sua esposa Jezabel. Eu creio que ele criou essa expectativa. Olha, tantos milagres, tantas maravilhas, Deus enviou fogo dos céus, todo mundo presenciou. Certamente que vai quebrantar o coração de Acabe e de Jezabel, que eram reis, o rei e a sua esposa desobedientes. Ele esperava que ele se convertesse. Mas a gente observa aqui que Elias vê essa sua expectativa de mudanças espirituais, tanto no rei como na rainha, cair por terra. E deve ter gerado uma grande frustração. Eles esperaram não se converter, eles vão amolecer o coração, porque os sinais que Deus deu não é para qualquer um. Agora, o que é que o texto bíblico mostra? Mostra que, ao invés de haver mudanças para melhor, como o profeta esperava, ele encontra uma Jezabel cheia de ódio, uma mulher com ódio mortal. E ela ficou com tanto ódio por Elias ter matado os seus profetas, que mandou uma ameaça a Elias, dizendo, olha, eu juro por tudo quanto é sagrado, que até amanhã, nesse mesmo horário, eu vou arrancar a tua cabeça. Vou fazer o que você fez com meus profetas. Você vai morrer, desgraçado. Vamos conferir isso em 1 de Reis, capítulo 19. Marque na tua Bíblia. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 1 e 2. Fazer o que Paulo recomendou à igreja, conferir coisas espirituais com espirituais. Vou ler? Posso ler? Então lá vai. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Uma ameaça de morte. Até amanhã, nesse mesmo horário, eu vou te matar. Você vai ver que eu sou a rainha. Eu vou arrancar teu pescoço fora, tua cabeça fora. Essa ameaça de morte aqui causou um grande desespero na vida do profeta. Ficou desesperado, a ponto dele resolver fugir para o deserto e pedir a Deus a morte. Ficou tão apavorado, com uma situação tão difícil, que ele fugiu para o deserto e pediu a Deus a morte. Eu prefiro morrer. Vamos continuar aqui em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4. Olha o que é que diz. Temendo, pois, Elias, temendo a ameaça de morte que a rainha tinha feito, levantou-se
e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Pediu a morte a Deus. Elias estava depressivo, angustiado, cheio de angústia, desejando morrer, desejando deixar de viver. E ele procura se esconder de tudo e de todos dentro de uma caverna. Olha o que esse homem fez. Eu quero distância de todo mundo, não quero falar com ninguém, não quero conviver com ninguém. Eu vou me esconder no deserto, dentro de uma caverna. No capítulo 19, de 1 de Reis, versículo 9, testifica isso que o pastor está mostrando. Diz assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? É claro e evidente que Deus sabia o que Elias estava fazendo ali. Deus sabia. Deus sabia que Elias estava usando esse pretexto de se isolar de todo mundo para fugir das tribulações, para fugir das ameaças, para fugir dos problemas, achando que, agindo dessa maneira, ele ia encontrar uma solução para os problemas. Eu me isolo, fico dentro da caverna, vou ficar aqui aguardando, e aí eu estou livre dos problemas. Olha, a pergunta que Deus fez a Elias: que fazes tu aqui, Elias? Deus sabia o que ele estava fazendo. Por que Deus perguntou? O objetivo dessa pergunta de Deus foi levar o profeta a uma reflexão. Por exemplo, Deus estava dizendo: era para você estar aqui, Elias? Era para você estar dentro dessa caverna? Deus estava dizendo: você tomou a decisão certa? Você tem certeza que é correto o que você fez? Fugir para um deserto, se isolar dentro de uma caverna? Esse era o sentido da pergunta. Levar o profeta a uma reflexão. Então, essa pergunta de Deus a Elias tem mais o objetivo de provocar o profeta a uma reflexão. Às vezes, Deus faz isso conosco. Deus faz a palavra dele chegar e a palavra faz com que a gente reflexione, pense, medite. Elias achava que, fugindo do problema, ele ia encontrar solução para as dificuldades. Eu fujo, o problema se acaba. Olha, irmão, aprenda uma coisa. O isolamento faz com que a gente se torne muito mais frágil do que nós somos. Nós somos frágeis. Mas quando você toma a decisão de se isolar diante de uma tribulação, diante de um problema, diante de uma dificuldade, você se torna mais frágil do que você é. Nós precisamos, principalmente nos momentos difíceis da vida, estarmos ligados com Deus. Em primeiro lugar, comunhão com Deus, ligado com Deus. Em segundo lugar, manter firme uma comunhão com os irmãos da igreja. É a nossa família espiritual. Não é se isolar. Manter uma comunhão com pessoas que têm a mesma missão que nós temos, que vivem a mesma fé que nós vivemos, que vivem na mesma verdade que nós vivemos. Então, essa coisa de se isolar é diabólico. Você pensa que é a solução, você vai tornar o problema pior ainda. Mais difícil ainda. Então, você vê, o mesmo profeta que enfrentou 450 profetas de Baal, agora está lá um homem com seu ânimo ferido, e ferido gravemente. O ânimo de Elias foi ferido mortalmente por causa de uma ameaça de uma mulher pagã, de uma mulher ímpia. Foi um tiro certeiro. Aí eu pergunto, será que isso aqui que ocorreu com Elias, deixando o profeta em desespero, sem ânimo, será que isso aqui pode ocorrer conosco hoje também? Conosco que conhecemos a graça de Deus, será que isso pode ocorrer também? Claro que pode. Todos nós estamos sujeitos a essas coisas também. Então, é sábio nós aprendermos do Elias 3 coisas que devemos fazer para que o nosso ânimo não seja atingido. 3 coisas que você tem que fazer
para não deixar nada nesse mundo atingir o teu ânimo, tornar você uma pessoa espiritualmente desanimada. Quando a gente olha para a história de Elias, a gente observa que ele foi um grande profeta, um homem muito usado por Deus, mas teve alguns problemas, passou por momentos difíceis, que acabou causando desânimo, uma falta de desejo de viver. Preferia a morte, eu prefiro morrer, por que é que Deus não tira a minha vida? Fez com que ele ficasse totalmente apático diante do que Deus queria realizar através da vida dele. Ele tinha uma missão, ele foi escolhido por Deus, mas ficou tão apático que como é que ele desempenhar a missão que Deus havia destinado para ele? Eu digo sempre o seguinte: sempre que você enfrenta uma situação difícil na vida, aquela situação difícil tem dois poderes sobre você. Sobre mim também, quando eu enfrento um problema difícil, uma luta, aquela situação difícil, aquela luta, tem dois poderes sobre a tua vida. O primeiro poder que a situação difícil exerce sobre nós é o poder de nos fortalecer. Tem muita gente que tira proveito disso. Aparece a dificuldade, aparece a luta, levando o gigante, uma fornalha 7 vezes acesa, e ela enfrenta de cabeça erguida, enfrenta pela fé, não murmura, não desanima, não fica chorando pelos cantos da parede, ela enfrenta e tira daquela situação um fortalecimento espiritual para que ela possa enfrentar novos desafios que vão vir. Que a vida é cheia de desafios, cheia de lutas. Então, essa é uma das coisas que uma situação difícil exerce sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo disse: quando sou fraco, então é que sou forte. Diga, Du. Repita aí, igreja. Todos repitam. Quando sou fraco, então é que sou forte. Isso aqui é o ideal. Isso é o ideal. Elias tirou essa força das primeiras situações difíceis que ele viveu. Ele tirou força. O segundo maior poder que uma situação difícil exerce sobre nós, quando nós permitimos, é o de minar a nossa fé, minar o nosso ânimo. Isso é cruel. Nem sempre é fácil você aprender com situações difíceis. Não é fácil, não. Você aprender com situações difíceis é uma coisa complicada. Você vê, Elias, depois que ele foi ameaçado de morte por Jezabel, ele permite simplesmente que o segundo poder que aquela situação difícil exercia sobre ele foi a destruição do seu ânimo. Ele permitiu. O ânimo dele foi abaixo, foi a zero. Imagine o profeta fugir para um deserto, entrar numa caverna, depois deitar-se embaixo de uma árvore e dizer: Deus, eu quero morrer, tira a minha vida. Como eu vejo pessoas fazerem a mesma coisa no dia de hoje. Então, atingiu o ano de Elias de uma maneira muito forte. Agora, eu quero dizer para você que quando o apóstolo Paulo diz: quando sou fraco, então que sou forte, por que é que ele diz isso? Porque quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Porque quando nós somos fracos, quando nós nos sentimos impotentes diante de um inimigo, nós somos fortes, porque aí Deus é quem entra na jogada. Aí a luta já não é mais minha, é de Deus. Você está compreendendo isso? Então, o ano de Elias foi minado. Sua fé enfrentou uma grande provação nesse momento aqui. O coração de Elias, por um breve momento, foi contaminado pelo desespero. Isso pode acontecer conosco. Pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Então, nós precisamos aprender a não permitir que esse segundo poder que as situações difíceis e desconfortáveis têm sobre a nossa vida é não permitir que o desânimo tome conta. Você tem que tirar proveito da situação difícil. Enfrentar de cabeça erguida. Manter firme a sua confissão. Não mudar de confissão. Pode o mundo virar de cabeça para baixo, chover o canivete. Deus está no controle. Eu não tenho medo. Deus é comigo. Nada acontece nem que seja com a permissão de Deus.
não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que Deus diga caia. Aí você está tirando forças para enfrentar a situação difícil. Aí você está se protegendo de ser alvo do desânimo. Note aqui em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 18. Depois você vai ler em casa o capítulo inteiro com calma. Estou só dando a citação. Deus explica a Elias que Elias estava reclamando. Só eu fiquei dos teus profetas. Estou sozinho. Aquele mimimi de vitimização. Tem gente que adora se fazer de vítima. Só eu fiquei. Não tem mais ninguém. Aí Deus disse, não, senhor. Há 7.000 pessoas que não dobraram o joelho a Baal. Você não está sozinho, não, rapaz. Você não é o único, não. Tem mais 7.000 homens que não se dobraram. Então, acorda para a vida. Acorda para a realidade. Então, o diálogo de Deus com Elias na caverna fez o profeta enxergar que o isolamento não contribui em nada com a vida. Você se isolar não vai contribuir em nada com a tua luta. A vida do servo de Deus é em comunidade, não é em isolamento. Então, Elias precisava sair dali. Elias precisava tomar uma atitude. Outra coisa que nós devemos ficar atentos é para nunca deixar de ouvir e obedecer a Deus. Nunca deixe de ouvir Deus e obedecer a Deus. Porque também só ouvir não adianta. Tem que ouvir e obedecer. Então, apesar de alguns erros que o profeta cometeu, existia uma coisa que foi fundamental para a recuperação do seu ânimo. Estava desanimado, abatido, jogando a toalha. Mas aconteceu algo que foi fundamental para ele dar a volta por cima. O que é que foi? Ele continuou ouvindo a voz de Deus. Quando Deus falou, ele disse, opa, estou aqui, Senhor. O que fazes aqui? Quem mandou você vir para dentro da caverna? Quem mandou você fugir para o deserto? Você acha que você tomou a decisão correta, senhor Elias? Então ele estava ouvindo Deus. Deixar de ouvir Deus é você sepultar completamente o teu ânimo. Quando você deixa de dar ouvidos a Deus, você sepulta essa força vital que Deus nos concede. Você aniquila tudo isso. Deus falou para Elias em 1 de Reis, capítulo 19. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 15. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. Você vê, por alguns momentos, esse homem aqui, esse profeta, se deixou levar pelas situações difíceis, se escondeu numa caverna, porém, quando ele deu ouvidos a Deus, que Deus estava falando com ele, ouvir a voz de Deus, fez com que ele refletisse sobre tudo aquilo e logo ele obedeceu o que Deus mandou. Deus ordenou que ele saísse dali, que ele voltasse para as suas atividades de profeta, que ele voltasse a trabalhar, e ele obedeceu a voz de Deus. No capítulo 19 de 1 de Reis, versículo 19, diz assim, partiu, pois, Elias. Você vê como é importante ouvir Deus. Ele ouviu Deus. Deus disse, vamos, sai daí. Nada de ficar escondido, nada de ficar isolado. Sai fora, vai para cumprir tua missão. Eu sou contigo. E esse homem mudou da água para o vinho. Deu uma virada na sua vida. Está assim na tua Bíblia? Partiu, pois, Elias. Quer dizer que ele recuperou a sua ousadia. Mais tarde, ele conseguiu confrontar Acabe, a rainha perversa Jezabel, que o ameaçou de morte, e ele fez uma profecia pesadíssima contra essa mulher. Olha como mudou a atitude do profeta. Deus quer que nós sejamos pessoas assim, fortes, destemidas, não covarde, não recuando, não com mimimi. Ele fez uma profecia violenta em 1 de Reis, capítulo 21. 1 de Reis, capítulo 21. Versículo 23. Diz assim a palavra.
Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Isso aconteceu. Essa mulher morreu e as suas carnes foram comidas pelos cães. Ele agora não estava mais com medo, ele agora não estava mais fugindo, ele agora estava partindo para cima do inimigo, confrontando, mostrando que ele era de Deus, profetizou contra a rainha. Imagina o ódio que essa mulher deve ter sentido. Olha, o Elias está espalhando aí que os cães vão comer tuas carnes. Dá para você imaginar o que seja isso? Por isso eu digo a vocês nessa manhã, não deixe de ouvir e de obedecer a voz de Deus. Essa é a receita para quem deseja recuperar seu ânimo espiritual. Essa é a receita para você se proteger e não deixar nada nesse mundo destruir o teu ânimo com coisas perversas. Então, eu quero deixar algumas dicas de como vencer o desânimo. Primeiro, como é que você vence o desânimo quando você recebe notícias más? Uma má notícia. Eu digo o seguinte: quando você ouvir mais notícias, mantenha a calma. Primeira coisa, não se desespere. Creia que Deus está com você, que Deus é soberano. Creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso vai evitar de você destruir o teu ânimo. Não entre em desespero. Por pior que seja a notícia, mantenha firme a tua confissão. Pastor, mas como é que eu venço o desânimo na hora de uma crise violenta? Olha, quando eu falo de crise, eu estou me referindo a momentos de dificuldade, pode ser financeira, tempos de luto, tempos de grandes decepções, você foi traído por alguém te caluniou, você está enfrentando uma crise financeira difícil, passando dificuldades. É isso que eu me refiro à crise. Como é que a gente faz para vencer o desânimo nessa hora? Para não deixar o desânimo nos destruir. Faça como o profeta Jeremias. O que é que Jeremias fez? Abra a Bíblia em Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 a 26. Deus fala. Deus tem resposta para o que você deve fazer. Orientações importantes que você não pode negligenciar. Todos encontraram Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 a 26. Diz assim: quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Primeira coisa, quero trazer à minha memória o que me pode trazer esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Você sabe o que é que Deus está orientando aqui? Deus está dizendo: enche a tua mente de coisas boas. Coloca na tua cabeça coisas que gerem vontade de viver. Por exemplo, você está enfrentando luta, dificuldade, uma doença, uma crise financeira, uma crise qualquer. Pense como é bom você poder estar com a tua família. Ou não é bom? Ou uma das coisas mais importantes da nossa vida não é a nossa família. Pense como é bom você estar com teus filhos. Quem tem filhos aqui vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Pense como é bom você estar convivendo com teus netos. Isso são tesouros preciosos, gente. Às vezes eu pergunto: quanto custa um filho? Por quanto você venderia o teu filho? Dinheiro nesse mundo serviria. Então é o maior tesouro que você tem. Então, só em Deus está permitindo você ter tua família, teus filhos, teus netos ao teu redor, já é um tesouro muito grande. Alguém me disse assim: pastor, eu não vejo as coisas dessa maneira que o senhor vê. Para mim, não é suficiente estar com minha família, com meus filhos, com meus netos. Eu quero mais.
Eu quero a vida abundante. Eu quero ter um automóvel bom, uma casa própria, uma casa de praia. Eu quero ter um bom salário. Aí começa a fazer a lista enorme de tudo. Quero saúde perfeita, não quero ser uma pessoa doente, não quero ser uma pessoa enferma. Calma. Muita calma nessa hora. Se Deus nos desse tudo que nós precisamos, se Deus permitisse que nós vivêssemos nesse mundo, uma vida sem problemas, não precisaria Jesus voltar. Para que Jesus voltaria? Você já reparou que os milagres que Jesus operou foram incompletos e provisórios? Você já raciocinou sobre isso? Já discerniu isso? Os milagres que Jesus realizou foram incompletos e provisórios. Como assim, pastor? Vou explicar. Por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Uma multidão de quase 20 mil pessoas. Jesus disse, já está iniciando a noite, esse povo vai sair por essa estrada deserta, não tem mais nada aberto, estão com fome. O que é que a gente faz? Nós sabemos a história, né? Dá comida, os apóstolos. Como é que pode dar comida a 20 mil pessoas? Não tem dinheiro para isso. Nem tem padaria que tem essa quantidade de pães essa hora. Tem um rapaz aí com 5 pães e 2 peixes. Eles me dá aqui. Pegou os 5 pães e os 2 peixes e alimentou uma multidão de quase 20 mil pessoas. Diga graças a Deus. Então, só um pouquinho. É que eu bato minha mão aqui. Voltei para o ponto que eu estava. Eu não perdi a sequência dos versículos. Agora deixa eu fazer uma pergunta a você. Você que está em Natal, você que está em Recife, você que está em Fortaleza. Quanto tempo durou aquela comida? Quanto tempo durou a multiplicação dos pães e dos peixes que alimentou 20 mil pessoas? Só aquele momento. Muito bem, Dulce. Só aquele momento. Você vê, Jesus não saciou a fome do mundo. Ele saciou a fome daquelas 20 mil pessoas naquele momento. Outro exemplo é o da ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou depois de 4 dias sepultado. Mas lá na frente tornou a morrer. Quer dizer, foi um milagre provisório. Tornou a morrer. Agora, entenda, por favor, o que o pastor está dizendo. Quando eu digo que os milagres de Jesus foram incompletos e provisórios, é no sentido de que ele curou o paralítico, mas o paralítico lá na frente morreu de outra doença. Não foi uma coisa definitiva. Não foi uma coisa completa. Jesus curou o leproso, mas lá na frente o leproso morreu de outra doença. E Jesus não curou. Curou o cego vivia pedindo esmola, Jesus curou o cego. Mas no dia seguinte, Jesus não foi lá abrir uma porta de emprego para ele. Ele tinha que ir, ele tinha que correr atrás. Ele tinha que usar a sua fé, seu esforço. Então, se Deus curasse todo mundo, não haveria necessidade do juízo final. Aquilo que é provisório hoje se tornaria permanente. Imagine na sua casa, furou o cano do chuveiro, ou da pia, sei lá de onde. Aí a sua esposa grita lá, fulano, amor, furou o cano. Aí você, ai meu Deus do céu, lá vem bomba. Aí você chega, hoje é domingo, não tem quem chamar um profissional, vou fazer uma gambiarra aqui. Aí pega um saco de plástico, enrola no cano furou, bota esparadrapo, e a coisa segura por um momento. Faz uma gambiarra. O que acontece? Por comodismo, vem segunda-feira, ele não chama o encanador. Vem terça, continua a gambiarra. Vem quarta, vem quinta, vem outro domingo. Então, o comodismo, o que era provisório, se tornou permanente. Fica lá. Olha, a mulher diz assim, tem 1 ano que esse cano furou, ele improvisou uma gambiarra e até hoje não consertou. Já ouviu a esposa reclamar dos maridos assim?
O que era provisório se tornou permanente. Então, esse mundo é provisório. Esse mundo que nós vivemos é provisório. Se Jesus tornasse o que é provisório impermanente, ele estaria fazendo exatamente aquilo que o marido fez, o marido da mulher. Foi lá e fez uma gambiarra. Estão entendendo isso? Por favor, entenda isso aqui. Esse mundo é provisório. Se Jesus tornasse o que é provisório em algo permanente, ele estaria fazendo exatamente o que o marido daquela mulher fez. Improvisou, botou um saco, botou esparadrapo e o cano continuou furado. Se Jesus curasse todas as pessoas do mundo, ele estaria deixando o provisório permanecer para sempre. Que tudo aqui nesse mundo é provisório. Porque é raciocínio com o pastor. Se Jesus consertasse tudo nesse mundo, ele ia consertar sem trazer o juízo final. Não traria o juízo final. Ele iria consertar sem dar fim ao pecado, sem destruir o diabo, sem trazer os anjos dele para separar o joio do trigo. Ele ia consertar tudo sem precisar desses eventos. E aí, como é que ficaria? Por isso que ele não cura todo mundo, porque senão ele estaria perpetuando a gambiarra. Se você tem uma gambiarra no chuveiro, abra bem devagar, um pouquinho, só para molhar o corpo, porque se você abrir a torneira toda, a pressão da água é tão grande que vai estourar a água para tudo quanto é lugar. Então é gambiarra, é provisório. Tudo desse mundo é provisório. Por isso Deus não cura todo mundo, para não deixar o provisório se tornar permanente. Por isso as pessoas perguntam, por que Deus não cura todo mundo? Porque se ele curasse todo mundo, ele estaria deixando o que é provisório se tornar permanente. Como é que poderia ser a vida dessa maneira? Mas, por outro lado, Deus não pode deixar de curar um, curar outro. E tem sempre aquela pessoa que pergunta, por que curou fulano, não curou Beltrano? Por que curou o da casa azul, não curou o da casa vermelha? Por que curou fulano, não curou Beltrano? Não, calma. Deus não pode deixar de curar um ou outro, porque se Deus deixasse de curar pessoas, nós nos sentiríamos abandonados por Deus. Não acreditaríamos em Deus. Por isso que os milagres tinham o propósito de testificar de Deus, de mostrar que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso, que Ele está vivo, que Ele está no controle de todas as coisas, está no controle da nossa vida. Então, quando Ele cura, seja quem for, é como se Deus estivesse dando um sinal. Ei, meus filhos, estou aqui, viu? Não esqueci de vocês, não, estou aqui. Ainda não acabou, não. É como ele estivesse dando um aceno. Então, quando Deus cura um e outro não, não é que aquele que foi curado merecia, o que não foi curado não merecia. Não. Não. Ele está apenas dando um sinal. Quando ele cura, ele está dizendo, estou aqui. Você não está sozinho. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eu serei eternamente. Você quer ver uma coisa? Quem é que tem filhos aqui? Quem tem filhos na igreja de Fortaleza? Levanta a mão. Eu estou vendo daqui. Quem tem filhos? Natal, Recife. Levanta a mão quem tem filhos. Você lembra quando teu filho era pequeno? Dormia no berço no teu quarto? Chegava de madrugada, ele... aquele chorinho que é uma beleza de madrugada que a criança faz. Quantas vezes você deitado na cama mesmo, no escuro, nem acendia a luz, dizia, o que é, neném? Papai está aqui, ou mamãe está aqui. E, de repente, a criança dormia de novo. Ela identificava a voz. Você estava dando um sinal, estou aqui, calma, você não está sozinho, dá um tempo. Amém? Diga graças a Deus. Então, é muito importante você lembrar disso. Quando Deus cura um e não cura outro, não é que aquele que foi curado merecia, o que não foi curado não merecia.
É porque Deus está apenas dando um sinal para a gente. Estou aqui. Eu sou o mesmo de ontem, hoje, seria eternamente. Eu tenho uma cadela vira-lata chamada Lilica. É vira-lata, né? Que só quer ter cachorro com pedigree, que custa uma fortuna. Um vira-latazinho ninguém quer, né? Mas eu quero. Eu tenho uma vira-lata. Ela dorme no meu quarto. Depois que eu fiquei doente, ela parece que ela entende. Parece que entende, ela entende isso. Ela não sai do meu lado às 24 horas do dia. Se eu levanto para ir beber uma água, ela vai atrás. Volto para o quarto, ela volta atrás. Então a Lilica, às vezes de madrugada, faz barulho. Quer mexer numa coisa, noutra. A pastora tem sono leve, eu também tenho. No escuro do quarto, eu digo, Lilica, dorme. Acabou. Ela dorme de imediato. Abrem Apocalipse capítulo 21. Agora vamos ver o que é definitivo. Até chegar esse tempo aqui, tudo é provisório. Não há essa possibilidade de você ter uma vida perfeita, que não falte nada, ao seu modo. Só fica feliz se tiver todos os seus desejos atendidos. Isso não tem nada a ver com Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 a 5. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Está falando da igreja. Isso é a igreja. Da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. João viu a igreja de Jesus descendo dos céus. Então, diz ele no versículo 3, ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Olha o que é definitivo. Olha o que é definitivo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Não haverá morte. Hoje é a morte. Estamos no que é imperfeito, no provisório. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Os sofrimentos que nós enfrentamos nesse mundo não haverá na vida eterna. No novo céu e na nova terra é a volta ao paraíso. Por isso a nossa passagem por esse mundo é tão rápida. Se você viveu 80 anos, o que significa 80 anos? Nada. Passa um piscar de olhos. Eu fiz 69 anos agora, 3 de outubro passado. 69. Parece que foi ontem que eu me via com 15 anos de idade. Parece que foi ontem. Eu fico fazendo um retrospecto da minha vida. Parece que foi ontem que aconteceu tudo aquilo. Mas já são 69 anos. O tempo é muito pequeno. A nossa permanência nessa terra é muito curta. Então, para que se angustiar? Para que se desesperar se você tem um Deus que é todo-poderoso? O mais importante, ele já te garantiu, a vida eterna. Agora, se você não crê nessa verdade, a vida eterna não te foi otorgada. Você não vai ter direito à vida eterna com Deus. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo se fez novo. Versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Todas. Agora é a obra completa. Agora é o milagre definitivo. Agora não há mais imperfeição. Eu farei nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então não se iluda com essas pregações de pastores picaretas que só querem manipular as pessoas, enganar o povo, tirar o dinheiro do povo.
Não, porque Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Você tem que comer a melhor comida, você tem que vestir a melhor roupa, você tem que morar na melhor casa. Começa a colocar coisas que, na ótica deles, são mais valiosas do que filho, neto, família, casamento, marido, esposa. É cruel. É cruel. Esse que faça nova todas as coisas. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. É isso que nos aguarda, meu irmão. É isso que nos aguarda. Eu fico, às vezes, meio abilolado, como se diz aqui no Nordeste. Ontem minha esposa disse, você lembra de fulana? Uma parente dela lá do Rio de Janeiro. Eu digo, lembro. Ela só ela queria mostrar a foto dela no Facebook. Pois é, me avisaram que ela faleceu. Eu digo, o que houve? Eu já tinha 60 anos. Aí minha mulher ligou para um outro parente. Disse, não, é que ela foi diagnosticada com um câncer e o câncer se espalhou. Chegou uma hora que o médico disse, não tem mais jeito. Então comunicou a ela que ela não tinha cura. Aí ela vira para os irmãos, as irmãs, os parentes. E diz, não, tudo bem, eu estou preparado. Não é de igreja não, viu? Nunca botou os pés em igreja nenhuma. Estou preparado. Se Deus me levar, certamente eu ficarei num lugar melhor do que vocês estão hoje. Mas eu quero que o meu velório seja com alegria. Quero que toque o hino do Flamengo, a bandeira do Flamengo sobre o meu caixão. Na hora do sepultamento, vocês vão brindar, cada um com a garrafa de cerveja, desse jeito mesmo. E por que a gente soube disso? Porque quando ela ligou para esse parente, o parente dela disse, e nós estamos aqui celebrando festa, com samba. Aí minha mulher mostrou o áudio, eu digo, não entendi nada. Ela disse, o Flamengo jogou hoje? Eu digo, não, joga amanhã. Como é que eles estão comemorando o negócio de Flamengo? Eu digo, liga para o Zé Ricardo e pergunta que jogo é esse. Aí ele disse, não, foi um pedido dela. Que o dia fosse de festa. Muita cerveja. Não sei se tinha outras coisas. Não sei se o Guilherme Bolo estava por lá. É porque às vezes me dá um problema no nariz. Agora você vê uma pessoa sem conhecimento de Deus enfrenta a morte como se fosse a coisa mais natural do mundo, ainda pede para fazer ele festa. E o primo dela disse, olha, e nós fizemos assim, toda a família, os amigos, os parentes, reuniu o velório, foi a noite toda de samba. E de vez em quando tocar o hino do Flamengo, e a bandeira do Flamengo em cima do caixão. Chegou a hora de sepultar o corpo, todo mundo em volta com a garrafa de cerveja. Não sei se o padre foi o padre que foi lá, deve ter ido o padre. O padre deve ter pego logo duas. Vocês estão rindo, é? Não, eu fico, às vezes, abilolado com esses exemplos. Eu faço comparação com quem conhece a palavra. Diz que conhece, diz que crê, mas não está preparado para enfrentar a morte. Como é que pode? Como é que pode? Então não crê na vida eterna? Quer ficar para semente? Ninguém vai ficar para semente mesmo. Eu teria tanta coisa ainda para falar. Mas o tempo passa rápido. Eu adoro quando eu leio essas palavras. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Toda. Você não vai chorar mais. O novo céu na nova terra, nada vai acontecer que te leve ao sofrimento. Não vai ter filhos desobedientes. Não vai ter falsos amigos. Não vai ter assaltantes. Não vai ter falta de comida. Você vai ter saúde perfeita. Aí o milagre de Deus será completo. Até chegar aqui, tudo é provisório.
Tudo é imperfeito. Se Jesus curasse todo mundo, ele estaria tornando a gambiarra permanente. Por isso que ele não cura todo mundo. E diante dessas verdades que Deus mandou eu trazer para a igreja hoje, eu queria que você saísse daqui hoje com a certeza de que Deus é contigo. Mas uma certeza absoluta. Diga para o teu irmão, Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Deus é contigo. Diz duro, fala alto. E eu termino perguntando, na sua opinião, você acha que Deus quer que você se esconda numa caverna? Você se isole? Ah, estou com um problema, eu acho que é melhor trocar de rua. O problema é essa rua. Aí troca de rua. Mas não, o problema é essa cidade. Vamos mudar para outra cidade que as coisas podem melhorar. Ele está fazendo da rua da outra cidade Deus. Isso é uma afronta a Deus, pessoal. Isso é misticismo, coisa dos místicos. Tem nada a ver com quem vive pela fé. Então, Deus não quer você isolado, Deus não quer você dentro de uma caverna, Deus não quer você desejando a morte, Deus quer você de cabeça erguida, enfrentando as suas lutas como eu enfrento as minhas, da melhor maneira possível, sem choro, sem mimimi, sem maldizer a Deus, sem blasfêmia, mas com a certeza de que Deus é contigo. É contigo e o tempo da tua permanência nesse mundo é como estalar de dedos. É como estalar de dedos. Por isso eu amo testemunhos de pessoas que mostram a fé pela atitude. A fé sem obras é morta. O Johnny, que é daqui da igreja Cristo é Vida de Natal, Johnny, você veio de onde? Onde é que o circo está hoje? Na Paraíba. Santa Luzia. Quantas horas? Você saiu que hora de lá? Eu saí ontem. 5, veio de moto? Geralmente eu vou de moto. Olha só. O Johnny, o irmão Johnny, trabalha num circo. E o circo se movimenta, vai andando, vai se exibindo. A última parada do circo que ele trabalha foi na Paraíba, na cidade de Santa Luzia. De Santa Luzia, na Paraíba, para Natal, são 5 horas de viagem. Ele vem aos domingos, quando ele pode, de moto. Sai de lá de noite, amanhecer o dia aqui, viajando por essas estradas perigosas, de moto. 5 horas de viagem. Hoje ele veio de carro. Hoje eu estou de carro, mas normalmente é de moto. E você, que mora na porta da igreja? E você, que mora em Ponta Negra, e diz, mas eu moro longe. Longe é o Japão. E você que mora em Parnamirim, e acha o fim do mundo sair de Parnamirim para Nova Parnamirim. Você de Fortaleza, mora em Calcaia. Ah, eu moro muito longe. Será que não chegou a hora da gente mudar de atitude? Da gente provar que temos uma fé genuína? Você que mora em Recife. Ah, pastor, eu moro em Casa Amarela. É tão longe. Casa Amarela, se eu não tivesse doente, eu ia a pé, num pé só, como Saci. É brincadeira. Longe é o Japão. Longe é o Japão. Longe é o planeta Marte. Mas a casa de Deus, que isso sirva de exemplo para todo o povo de Deus. Então saia daqui hoje com o espírito de que você é mais do que vencedor. Aconteça o que acontecer, eu não vou me isolar numa caverna. Eu não vou correr para um deserto. Eu vou correr para junto do meu Deus. Eu vou conviver com os irmãos da igreja. Eu vou me aconselhar. Eles vão me dar ânimo. Eles vão me dar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Essa é a fórmula para que a minha confiança em Deus não seja destruída. Amém? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça
porque o Espírito falou com a igreja nessa manhã, em nome de Jesus.